Súmula 697. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. 696. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se, por analogia, o artigo 28 do CPP. 695. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 694. Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de exclusão de militar ou de perda de patente ou de função pública. 693. Não cabe habeas corpus contra a decisão condenatória a pena de multa ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 692. Não se conhece de habeas corpus contra omissão de relator de extradição, se fundado em fato ou direito estrangeiro, cuja prova não constava dos autos nem foi ele provocado a respeito. 691. Não compete ao STF conhecer de habeas corpus impetrado contra a decisão do relator, que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 690. Compete originariamente ao STF o julgamento de habeas corpus contra a decisão de turma recursal de juizados especiais criminais. 689. O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da capital do Estado-membro. 688. É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º. 687. A revisão de que trata o artigo 58 do ADCT não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 88. 686. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. 685. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público. 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 682. Não ofende a Constituição a correção monetária no pagamento com atraso dos vencimentos de servidores públicos. 681. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 680. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. 679. A fixação de vencimento dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. 678. São inconstitucionais os incisos 1 e 3 do artigo 7º da Lei 862, que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela CLT dos servidores que passaram a submeter-se ao regime jurídico único. 677. Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.
676. A garantia da estabilidade provisória, prevista no artigo 10, inciso 2, a linha A do ADCT, também se aplica ao suplente do cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, CIPA. 675. Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de 6 horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o efeito do artigo 7º, 14 da Constituição. 674. A anistia prevista no artigo 8º do ADCT não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. 673. O artigo 125, parágrafo 4º da Constituição, não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. 672. O reajuste de 28,86% concedido aos servidores militares pelas leis 8622 e 8627 estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. 671. Os servidores públicos e os trabalhadores em geral têm direito, no que concerne a URP de abril-maio de 88, apenas ao valor correspondente a 7,30 avos de 16,19%, sobre os vencimentos e salários pertinentes aos meses de abril e maio de 88, não cumulativamente, devidamente corrigido até o efetivo pagamento. 670. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. 669. Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. 668. É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 667. Viola a garantia constitucional de acesso à jurisdição a taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa. 666. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. 665. É constitucional a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários instituída pela Lei 7.940. 664. É inconstitucional o inciso 5 do artigo 1º da Lei 8.033, que instituiu a incidência do imposto nas operações de crédito, câmbio e seguros, IOF, sobre saques efetuados em caderneta de poupança. 663. Os parágrafos 1º e 3º do artigo 9º do Decreto-Lei 406 de 68 foram recebidos pela Constituição. 662. É legítima a incidência do ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravados em fitas de videocassete. 661. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. 660. Não incide ICMS na importação de bens por pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte do imposto. 659. É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINS Social sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país.